Primeiro vamos falar do Windows Terminal, tá? Windows Terminal. Então a gente tem um Windows zerado aqui. O Windows 11, eu acredito que ele já venha com o Windows Terminal, tá? Ele já vem. Esse Windows Terminal aqui, ele é bem melhor do que o CMD. A gente tem o CMD. Inclusive, me parece que ele delegou o CMD para o Windows Terminal aqui, ó, tá? Esse aqui é o Windows Terminal, tá? Mas PowerShell, será que ele vai fazer a mesma coisa? Também, ó. Então, o Windows 11 mais novo, ele está centralizando tudo no Windows Terminal aqui, tá? O que é muito bom, tá? Se você tiver o Windows 10 ou o Windows 11 e não tiver, ainda tiver com aqueles terminais CMD e PowerShell antigo, tá? Você vai vir aqui na Microsoft Store e vai pesquisar por Windows Terminal e vai instalar ele aqui, ó. Ele já vem pré-instalado com o Windows 11, tá? Ele é mais moderno e ele tem os recursos que a gente precisa para trabalhar junto com o Windows, tá? Então já está instalado aqui. Tá vendo esse PowerShell aqui, ó? Esse PowerShell com azul clarinho, ele já veio pré-instalado no Windows, tá? Como ele já veio pré-instalado no Windows, mas ele é a versão 5, tá? Me parece que o Windows internamente precisa dele, porque o PowerShell em si ele já está na 7. Então a gente vai instalar o 7 para a gente utilizar ele aqui, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa, o Windows Terminal, a gente consegue trocar várias coisas aqui, por exemplo, a aparência, a gente vai mexer um pouco nisso daqui. Tu pode colocar ele mais claro, mais escuro, tu pode colocar o que você quiser aqui em relação à aparência. Eu gosto dele mais escurozinho assim. A gente vai trocar a fonte aqui, porque a gente precisa de uma fonte especial para funcionar as coisas. Eu vou deixar ele bem escuro aqui. E aí, beleza. Então, a primeira coisa que a gente precisa como desenvolvedor é instalar as coisas, né? E no nosso assunto, a gente vai falar desses package menus aqui, ó, que é o Scoop, o Winget e o Homebrew e o SDF. Vamos começar pelo Winget, tá? O Winget. O que o Winget faz, tá? Ele também já vem pré-instalado no Windows 10, umas versões mais novas do Windows 10 e a partir do Windows 11 também, tá? O Winget, tu pode procurar programas, por exemplo, Adobe. E ele vai fazer parecido com o que o Windows faz, tá? Ele vai aparecer aqui, ó, tem o Photoshop, eu tenho o Acrobat Reader. Se eu quiser instalar o programa, eu posso vir aqui. Geralmente ele tem um ID e o nome, tá? Pelo nome, ele às vezes repete, então eu acho que ele não se instala, tá? Pelo nome. A gente instala pelo ID que realmente não repete, tá? Que aí significa que é uma coisa única. Então eu vou instalar o de 64 bits aqui, ó. Se eu fizer um get install e colocar o nome do software, ele vai baixar na internet, ó. Ele está baixando direto do site da Adobe, tá? No thanks. Então ele está baixando direto do site da Adobe. Então o Winget ele meio que centraliza as coisas, as empresas fazem integrações com o Winget. Ele poderia baixar também da Microsoft Store, que seria a mesma coisa de vir aqui e mandar instalar. Aí ele vai, se tiver que usar admin, ele vai perguntar, né? E ele vai instalar pra gente, ó. Então, o que eu aconselho o Winget, né? Ele é uma ferramenta nativa do Windows. A gente consegue instalar também coisas do Windows e coisas também fora do Windows. Por exemplo, o JDK, que é o Java, a gente também consegue instalar por aqui.
Tem vários até. Tem o da Microsoft, tem o da Ibérica, tem o Open, tem o Coreto da Amazon. Tem vários aqui, tá? A versão que tu quiser. Ele instala como se fosse um programa normal, como se você tivesse clicado Nest instalado. Só que é mais fácil, né? Então, eu aconselho a gente usar ele para ferramentas que são nativas do Windows, que tu quer instalar, principalmente coisas Microsoft ou coisas muito entrelaçadas a Microsoft. Vantagens, tu consegue atualizar tudo de uma vez também, tá? Winget, update, all. Ele vai ler tudo que tu instalou pelo Winget, ele vai atualizar. Ele vai tentar atualizar tudo que tu instalar. Ao invés de ir em um por um instalar, tá? Tem vantagens aqui, ó. Já instalou o Adobe. Adobe já está instalado para mim. Mas a gente está falando de ferramentas de desenvolvimento, né? Então o Winget é muito bom para algumas ferramentas de desenvolvimento, mas ele não tem todas. Todas que a gente usa. Eu vou colocar como padrão, mas enfim. Todas que a gente usa como desenvolvedor, não tem alguns bancos de dados, alguma coisa assim, tá mais específica de desenvolvimento. Ferramentas Microsoft, se tu desenvolve o Microsoft, até tem, tá? Então, a gente vai usar um outro gerenciador de pacotes também em conjunto, que é esse daqui, ó. Chama Scoop. Ele é do Windows também, tá? Ele é voltado para o Windows. Existe um outro que chama Chocolate, também é muito usado, mas esse Scoop eu acho melhor, tá? Então tá atualizando aqui, enquanto atualiza, vamos olhar o Scoop. Start without. Ele vai ficar atualizando as coisas aqui, tá? Confirm in close. Without, não quero. Tá, default. Tá bom. Tá bom. Isso aqui é bem chato. Não quero nada de notícias. Beleza. Então a gente vai aqui, ó. Scoop. Ele vai ficar atualizando aí enquanto tá rodando o comando. Scoop. Só precisar Scoop. SCOOP. E aí vai aparecer aqui, ó. Scoop.sh. Beleza. Aqui a gente pode pesquisar, por exemplo, JDK. Aí tem o Java com Coreto, as versões. A gente pode pesquisar Node.js. Tem também. Vantagens do Scoop. Tu consegue instalar mais de uma versão simultânea. Por exemplo, se tu quiser instalar o Node 18 e o 20, não consegue ao mesmo tempo. E consegue com um comando, tu alterna entre um e outro. Coisa que não é muito fácil de fazer com as instalações padrões. Outra vantagem, ele não instala global. Ele só instala na sua pasta de usuário. Ele só vai instalar aqui no seu usuário. Tá, só aqui. O que é uma vantagem porque não precisa de administrador para rodar as coisas, tá? Para instalar as coisas. Isso é uma vantagem. Então, para instalar ele é bem simples. Tu vai rodar essas duas linhas aqui. Vai abrir um PowerShell. E vai rodar essas duas linhas aqui. Ele vai baixar. E vai extrair. E já está instalado. Eu posso fechar tudo se for necessário, mas não precisa. Abrir o Windows Terminal de novo. Ele está lá. Vou deixar um atalho aqui. Pra gente voltar mais rápido. Deixa eu ver se ele está perguntando alguma coisa aqui. Não, ainda tá instalando. Tá. Beleza. Então a gente tem o Scoop. Da mesma forma eu posso procurar Scoop Search JDK.
se ele vai achar. O Scoop ele tem uma comunidade de várias pessoas mantendo, tá? Então o que acontece? Às vezes tu não acha no repositório padrão as coisas. Então é interessante pesquisar por aqui também, ó, JDK. Porque às vezes para instalar um coreto da vida, ó, eu vou instalar o coreto na versão 17. Eu preciso primeiro adicionar o repositório do Java que alguém mantém, para depois instalar o coreto, porque não está no padrão do Scoop, não está no repositório principal. Então se eu colocar aqui Scoop Bucket Add Java, ele precisa do Git instalado. Eu posso instalar o Git pelo Scoop ou eu posso instalar o Git pelo Winget, tá? Nesse caso, meio que tanto faz, mas eu vou instalar pelo Winget, porque se tu não tiver instalado o Scoop primeiro, tu pode instalar pelo Winget. Então o Winget instala o Git. E como o Git, as outras ferramentas, porque o Scoop ele vai tentar instalar dentro da sua pasta de usuário padrão. Algumas ferramentas assumem que o Git está instalado lá na pasta de programas. Então por isso que eu instalo com o Winget. Tá? Mas tanto faz, tá? Pelo Scoop ou pelo Winget. Então tá. Temos o Git, que assim, é essencial para desenvolvedor ter o Git, né? Beleza, temos o Git. Agora vamos instalar. Bom, a diferença do Scoop para o Winget aqui, no Scoop eu não preciso reiniciar o terminal, mas no Winget eu preciso, porque o path do Windows é atualizado. Então ele não achou o Git, ó. Agora ele vai achar. Depois eu vou instalar o coreto, o Java coreto. Ele vai instalar. Reparem que ele não vai pedir nem nada de administrador para instalar, porque ele instala na pasta local. E o Visual Studio continua instalando. O Visual Studio é bem grande. Tá. Como essa é uma máquina virtual, ela já veio com o Visual Studio com um bocado de tranqueira aqui, tá? Não se atentem a isso aqui, não. Então tá. Conforme eu falei, ó, não vou precisar reiniciar o terminal, que já vai estar lá. Já vai estar com Java. Se eu digitar Java -version, já existe. Agora, lembra que eu falei que o PowerShell está na 5, né? Eu quero instalar o 7. Eu vou fazer o winget install PowerShell. PowerShell. Então, search. É Microsoft.PowerShell. Aqui eu já vou instalar a versão 7 e é o que eu vou usar, tá? Para fazer o resto. Então tá, o Scoop ele usa o Git para ter os pacotes dele, as instruções de como instalar as coisas, aí ele instala as coisas. Enquanto isso, a gente pode pesquisar o Node.js aqui, ó. Beleza? Então a gente tem a versão LSTS, que também dá para instalar. O Bucketman já existe, então acho que já não precisa disso. Beleza, estamos instalando o PowerShell. O PowerShell mais novo, né? Beleza, agora eu vou fechar aqui, ó. Vou abrir. E aqui eu tenho a opção do PowerShell mais novo, ó. Esse aqui é o PowerShell que a gente vai usar.
Tanto que, para não confundir, eu vou colocar ele como padrão. O outro eu não consigo desinstalar, tá? Acho que é aqui, ó. Aí, ó. Agora ele é o padrão. Quando eu abrir o terminal, ele vai abrir nesse aqui. Já vai abrir nele, ó. Tá. Usando o PowerShell mais novo, a gente então pode seguir com as personalizações do Shell. Então a gente falou do Winget, a gente falou do Scoop. Aqui o que tu instala com o Winget ou o que tu instala com o Scoop meio que tanto faz. Eu uso muitas coisas de ferramentas de desenvolvimento com o Scoop e ferramentas mais específicas do Windows com o Winget, tá? Essa é a vantagem, essa é a diferença que eu faço. Não tem tudo no Winget, tá? Então, e não tem tudo no Scoop também. O Adobe você não consegue instalar no Scoop, por exemplo. A Homebrew é mais para o Linux, tá? Ou para o Mac. O macOS também tem um Homebrew. E esse da SDF VM é mais para ferramentas tipo Node.js e ASDF VM. Eu não recomendo usar ele porque o Scoop já supre, tá? Mas tu consegue rodar várias plugins, onde cada plugin é um projeto que tu instala, por exemplo. Se você instalar o Node, aqui deve ter um Node, aqui ó, list all Node 14. A única diferença que tem é que tu consegue colocar um projeto do Node por pasta, tipo, dentro da pasta tem uma configuração do Node e aí o SDF detecta aquela configuração e naquela pasta ele usa aquele Node. Isso é a diferença dele, tá? Eu não uso esse recurso, mas se tu usa muitas versões distintas, talvez o SDF seja melhor, mas o Scoop já me supre aqui, tá? Então esse é o SDF, é uma alternativa, tá aí o Homebrew para Linux e para macOS.